Temos uma surpresa para você. Coloca aí, Gabriel. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Kira, happy birthday to you. Deus te abençoe, que muitos e muitos anos venham pela frente, cheios da presença de Deus, é o que nós desejamos, que você seja um canal de Deus aí nessa ministração, nessa noite, em nome de Jesus, e vamos celebrar a vida. Deus te abençoe, guerreira, viu? Parabéns, muitos anos de vida, você continue crescendo em toda graça e sabedoria na presença dos homens e também do Senhor. Deus te abençoe, parabéns. Amém, aleluia. Agora vocês estendam a mãozinha para cá, que nós vamos orar pela Kira, amém? Senhor, nós queremos nesta noite, Senhor, te agradecer pela vida da tua filha, por o Senhor conceder mais um ano para ela, Senhor, de tantas bênçãos, de tantas alegrias. Ó Deus, tu és tremendo, e o Senhor tem feito da Kira, Senhor, um potencial, uma mulher, Senhor, que tem sido usada para nos abençoar, uma mulher, Senhor, que tem sido se colocado diante do Senhor, procurando fazer todos os dias a sua vontade. Deus, nós como igreja oramos pela vida da Kira. Ó Senhor, pedindo ao Senhor que a cada dia o Senhor a cubra de bênção, de sabedoria, de entendimento, que o Senhor possa a cada dia fazer da tua filha, Senhor, aquilo que tanto almeja o coração dela, de te servir, de se colocar diante do Senhor, para te servir, para ensinar, para fazer, Senhor, dela aquilo tudo que o Senhor tem feito, como mãe, como esposa, como irmã, como filha do Deus vivo, como, Senhor, companheira, amiga. Tudo isso o Senhor tem feito da vida da Kira. Nesta noite o Senhor irá usar poderosamente, porque tu és o Senhor que cumpre aquilo que fala. Pai querido, eu apresento igreja do Senhor diante de ti, Pai. Nós apresentamos a vida da Kira e nós, Senhor, já agradecemos por tudo quanto tu tem para fazer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não vale, gente. A pessoa já sobe nervosa. Ai, meu Deus. Obrigada, irmã. Amém. Boa noite, igreja. Tão gostoso, né? Eu só tenho um irmão de sangue. Tenho, na verdade, mais 2 irmãos que é só por parte de pai, mas que eu não tenho tanto contato. Mas eu confesso para os irmãos que eu posso ter só um de sangue, mas eu tenho tantos irmãos de coração. Meu coração se alegra muito em saber que eu não estou sozinha. É muito bom. Obrigado pelo carinho dos irmãos, obrigado por todas as mensagens que eu recebi hoje. Muito obrigada mesmo. E é um privilégio ministrar a palavra no dia que a gente faz aniversário, né? Mas é também uma grande responsabilidade. E toda vez que o Senhor nos coloca nessa posição de ser boca dele, nosso coração se enche de temor e de pedindo a Ele que realmente nos use, né, como canal do teu fluir. Aleluia. E nessa noite o Espírito Santo quer ministrar tantas coisas ao nosso coração. Nós precisamos, eu queria pedir para que você colocasse a mão no teu coração e falasse com o Senhor. Fala com Ele, Senhor, eu quero ser terra fértil. Que o Senhor possa jogar a semente no meu coração e que possa cair e dar frutos. Ora, pede o Senhor aí agora no seu lugar. Senhor, fala comigo. Usa a vida da minha irmã para falar comigo. Ministra, Senhor, aquilo que o Senhor quer ao meu coração. Que eu saia daqui nesta noite cheio da tua presença e entendendo, Senhor, mais ainda o que o Senhor quer fazer comigo, na minha história. Pode orar, querido. Pode levantar a tua voz. Ora agora por você. Ora, balassuri cantarava, xaravarai andara cantarais. Oh, Senhor, usa a minha boca e que dela só saiam palavras que venham do Senhor.
que nenhum exemplo nem testemunho, que nada saia da minha boca, Senhor, se não for propósito do teu coração de ir ao encontro de alguém que precisa ouvir, em nome de Jesus. Esse é o meu clamor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos no mês que estamos falando sobre a igreja, né? O papel da igreja, a funcionalidade da igreja. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração, enquanto nesse mês eu estava lendo o livro de Apocalipse, e o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração, que eu entendo que Deus quer falar conosco nesta noite. Mas, de início, eu quero quebrar um pouquinho o tabu, porque, às vezes, quando a gente fala assim, Apocalipse, as pessoas pensam logo assim, meu Deus, o mundo vai acabar. Tragédias, né? A gente logo imagina coisas muito catástrofes, né? Coisas assim. Mas o livro de Apocalipse, para quem não sabe, o significado dessa palavra grega, Apocalipse, é revelação, né? O livro de Apocalipse, ele começa, o capítulo 1, fala que Jesus revelou a João, né, coisas que João deveria registrar em um livro. E o João escreve tudo que Jesus mostrou para ele em visão, para que ele falasse às igrejas. E aí, no capítulo 2 e 3, fala sobre 7 igrejas. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas 7 igrejas. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse, obrigada, amor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler, queridos, alguns versículos. Eu queria que você tivesse com seu coração agora totalmente voltado e atento a esses versículos, amém? Eu estou na versão NTLH, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Em outras traduções, aí, outras Bíblias, diz que eu conheço as tuas obras. Eu te conheço, né? Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Só explicando, nicolaítas era um povo que gostava de idolatria e que faziam muitos cultos adorando a outros deuses. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Em outras traduções está dizendo: eu conheço vocês. Sei que são pobres, mas, de fato, são ricos.
Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. E como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aquele que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos e comer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e, com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. Aleluia! E cada um deles darei uma pedra branca, da qual está escrito um nome novo que ninguém conhece. Uhul! A não ser quem o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Algumas traduções está escrito assim: eu os conheço. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidades sexuais e comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas mais que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhe darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, olha a outra igreja, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Mais uma vez, eu os conheço. Se eu for continuar lendo todo o capítulo 3, queridos, eu gostaria de ler,
mas por conta do nosso tempo, eu levaria muito tempo aqui lendo, que são mais de 20 versículos. Quero pedir para que você faça isso, leia na sua casa, aproveite um tempinho, seu tempo com Deus lá, de segunda, de terça, de quarta, leia o capítulo 2 todo e o 3 todo. Leia a palavra de Deus, e ali nas 7 igrejas, Jesus reforça essa mesma frase: eu te conheço. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei quais são as suas tribulações. Eu sei quais são as suas perseguições. O Senhor nos conhece. Assim como conhece essas 7 igrejas, o Senhor também me conhece. E o Senhor te conhece. Por isso que a pregação dessa noite tem como título: Papai me conhece. Meu papai me conhece. Você pode falar para o seu irmão aí do lado, aí, ó, papai me conhece. Nós acabamos de ler. Ele está vendo tudo. Sabe aquela coisa que você não quer mostrar nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para o seu esposo, nem para a sua esposa? Deus está vendo. Aquela coisa que você te constrange, você não quer que ninguém saiba, que ninguém veja. Deus sabe, Deus conhece. Deus está vendo tudo. Eu penso que junto com esses 2 capítulos, um capítulo assim que, se eu tivesse tempo, né, de sobra, eu leria todo, seria Salmo 139, que fala exatamente sobre isso. Que o Senhor nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe de tudo. E nesse capítulo, que é lindo demais, diz que a gente não tem como se esconder dEle. Se a gente for lá para o profundo do mar, Deus vai estar lá. Que delícia. Se a gente andar, como que é o nome? Asa delta, Ele vai estar lá. Se você pegar um avião lá nos ares, Ele vai estar lá. Se você der uma de tatu, fazer um buraco lá para debaixo da terra, Ele vai estar lá. O Senhor está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo e Ele conhece tudo. E o que eu acho interessante, estudando essas 7 igrejas, queridos, é que 4 recebem elogios e críticas, como a gente foi lendo aqui. 2 recebem elogios, somente elogios. Olha que maravilha. E 1 só recebe crítica. Mas, para não precisar ler o capítulo 3 todo, eu trouxe... Coloca aí para mim os slides, por favor. Eu trouxe um paralelo aqui de cada igreja, para que a gente pense um pouquinho em cada uma delas. A igreja de Éfeso, ela tinha esfriado em seu primeiro amor. O que é isso? Vamos usar assim, a gente fala igreja, né? Igreja é a noiva de Cristo, somos todos, mas vamos usar o indivíduo só para a gente poder ter mais facilidade para o raciocínio. É aquela pessoa que se converteu, o Senhor estava fazendo, né, maravilhas na sua vida, você estava querendo vir para a igreja todos os dias da semana, você falava assim, ativação, grupo familiar e culto domingo, não, tem que ter alguma coisa nos outros dias. Você estava tão cheio de Deus que você queria vir todos os dias para a igreja. Mas isso tem algum tempo, porque o tempo se passou e você foi esfriando, e olha que tomara vir aos domingos à noite. Nessa igreja também, em Éfeso, pode ser conhecida como aquela esposa que cuida do marido, da casa, dos filhos, mas não ama o marido. Olha, eu achei isso tão forte. Cuida do marido, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida. É obrigação, tem que cuidar, tem que fazer, né? Mas não tem mais nenhum sentimento, não quer nenhum tipo de relacionamento, de conversa, de passeios, não, diálogo, não quer. Faço a minha obrigação, mas não quero relacionamento. E isso é muito sério, porque diz respeito a pessoas na igreja que estão envolvidas em ministérios. De repente, é até um líder de grupo familiar, está lá,
toda quarta-feira tem o compromisso de ser o dirigente, trabalha em ministério, envolvido com a igreja, mas cadê o relacionamento de amor da noiva com o noivo? Relacionamento de amor. E eu já ouvi, queridos, já ouvi, há um tempo, graças a Deus, que foi há muito tempo atrás, pessoas falando assim, não, eu vou na igreja, eu faço as coisas, mas não me pede para orar, não. É exatamente isso, eu faço o trabalho. Legal, de boa fazer o trabalho, mas me pede para ter relacionamento, porque eu sou mal resolvido ou sou mal resolvida? Pode continuar. Essa é a igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna parece morta, mas está viva. Venceu a morte. Igreja que sofre perseguição. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Tem um versículo lá que nós lemos que fala sobre isso. Uma igreja sofredora. Esteve morta, mas está viva. Venceu a morte. É aquela igreja que é perseguida, que tem membros, como eu falei, vamos trazer para o indivíduo para ficar mais fácil, né? Perseguição, queridos, às vezes a gente pensa assim, não, mas no Brasil não tem perseguição. Aí depende de como você vê a perseguição, né? É um outro assunto que daria uma outra pregação, mas aí eu não vou entrar nesse mérito. E, além desse tipo de perseguição que eu estou falando, também tem a perseguição, às vezes, até mesmo familiar, não é? Perseguições familiares. A pessoa quer estar na igreja, quer ir para a igreja, quer estar envolvida com o Senhor, quer buscar o Senhor, mas não pode, porque tem perseguição no próprio lar. O marido fica implicando com a mulher implicando com o marido, os pais implicando com os filhos, porque não querem. Vive na igreja. Eu já sofri perseguição quando eu era solteira, do meu pai falar assim, por que você não leva logo a cama para a igreja? Né? Porque eu era jovem, eu queria estar envolvida em tudo. Então, eu estava sempre saindo, estou indo para a igreja, estou indo para a igreja. Ele, por que você não leva logo a cama para a igreja? Né? Também é um tipo de perseguição que desanima, que frustra. Né? A igreja de Esmirna. Próxima igreja. Pode passar para a próxima. Igreja de Pérgamo significa casamento. Essa palavra, Pérgamo, significa casamento. Estava se casando com os costumes mundanos. Tinha pessoas comprometidas com Deus, mas também tinha os que se deixavam seduzir pelo pecado. Jesus se apresenta como aquele que exerce o juízo e separa o que é santo do que é profano. Queridos, tão sério é isso, tão sério. O casamento da igreja de Pérgamo era com costumes mundanos. Vamos trazer para a realidade de hoje, para os dias de hoje, pessoas que estão dentro da igreja, mas que têm hábitos mundanos, têm costumes mundanos, que ainda que querem, estou na igreja, mas eu não vou abandonar os meus hábitos. Então, junta, casa, né? Os hábitos que vai adquirindo na igreja e não abandona os hábitos que trouxe do mundo. E isso é algo muito, muito importante da gente se autoavaliar. Porque essa pregação de hoje, queridos, é uma autoavaliação. Que igreja que nós representamos como SEC em Jardim Esperança? Que igreja eu represento? Continuando, ainda na igreja de Pérgamo, ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Isso é muito sério, queridos. Muitas vezes cristãos que sabem que o alimento ou foi oferecido a ídolos e mesmo assim se alimenta. Eu tinha um hábito quando meu filho era pequeno, que quando ia chegando 26 de setembro, por aí, eu comprava um sacão e colocava ali vários doces que ele gosta, né? Botava, enchia o saquinho de doce. Aí essa semana, agora veio, né, 29, né? 27 de setembro. Eu estava conversando com ele. Lembra, Marcos Vinícius, quando eu te dava ele, mãe, só que no passar dos anos só foi diminuindo o saquinho. Aí eu falei, porque você foi se tornando maior, né? Eu fui diminuindo, né? Mas eu sempre fazia um saquinho de doce para o meu filho e nós dois consagrávamos ao Senhor esses doces, fazíamos um culto dentro de casa, eu e ele, eu botava CDzinho de música infantil, na minha época era CD, né? Agora você pode ir lá no YouTube do seu celular e botar um louvor, né?
E fazia ali, a gente fazia o nosso momento com Deus, cheio de doce e tal, justamente para ele não se sentir atraído pelos doces, né, que a gente sabe que eram oferecidos. Igreja de Tiatira, tolera que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Pode passar. Estava sendo tolerante com a impureza e caindo na imoralidade. Igreja que trabalhava muito, mas não estava fazendo o que agradava a Jesus. É possível. Olha aí, ó. Igreja que trabalhava muito. Talvez, nos dias de hoje, uma igreja com muitos eventos. Trabalhava muito, mas não estava fazendo o que agradava a Jesus. Jesus se apresenta como o que tem olhos de fogo, que tudo conhece. Pode passar. Tá, antes de passar para o Sardes. Então, essa igreja de Tiatira, como eu acabei de ler, estava sendo tolerante com a impureza e caindo na imoralidade. Queridos, não é difícil da gente se contaminar com a imundície desse mundo e cair na imoralidade. Não é difícil. Se a gente não tiver, se a gente não manter um relacionamento íntimo com o Senhor, isso vai ser muito natural. E vai, querido, ninguém cai de um dia para o outro. A gente vai caindo. A gente vai tombando. Ó, dia após dia. Hoje eu não quero isso, hoje eu não quero aquilo, hoje eu não vou em tal lugar, amanhã eu não vou... Daqui a pouco eu estou fora. Ninguém cai de um dia para o outro. A impureza, ela vai entrando na medida que a gente abre espaço para isso. Quer ver? Marcelo, chega aqui para eu ilustrar um negócio. Eu vou mostrar para vocês o que é diálogo, tá bom? Diálogo. Marcelo, então, está chegando, né, o seminário de oração. A gente tem tanta coisa para fazer, né? Olha, vamos fazer... Fica quieto, só eu que falo. Olha, tem muita coisa para fazer. Aí, amanhã eu vou te mandar um áudio com umas coisas que a gente tem que resolver, porque na terça-feira, na ativação, antes da oração, a gente precisa fazer uma reunião e resolver algumas coisas, porque o pessoal de Padre Miguel vai vir, tem, né, uma galera para a gente receber aqui, tem que preparar o ambiente. Tá bom? Pode sentar. Isso foi um diálogo? Agora, levanta o dedinho do pé. Quem que quando vai ter o seu tempo sozinho com Deus não faz a mesma coisa? Senhor, eu estou precisando disso, precisando daquilo. Não, Senhor, cuida disso, cuida daquilo. Não. Amém, glória a Deus. Acabou meu tempo com Deus. Deixa eu ir trabalhar. Relacionamento, queridos. Mulheres que estão aqui vão me entender. Relacionamento tem a ver com diálogo, com falar. A gente pode dialogar, se expressar, né, até com um olhar. Né? Às vezes o marido, a esposa olha, já estão ali se comunicando. Existe a comunicação até não verbal. Né? A gente sabe disso. Mas no dia a dia a gente precisa de falar, dialogar. Ontem eu estava até ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que eu ri muito com ele, né? Dizendo que para o homem nada é uma coisa, para a mulher nada é outra coisa, né? Eu achei muito interessante ele falando. Quando a mulher está em casa, o marido chega do serviço, aí o marido fala assim, a mulher fala assim: "Que foi, amor? Você está com a cara estranha?" Aí o marido fala assim: "Nada." Ela continua fazendo a janta, ele toma o banho dele, deita, vai ver um filmezinho, tranquilo, né? Agora, ele chega em casa, a mulher está trombuda, ele fala assim: "E aí, esposa, tudo bem? Tem algum problema? Você está estranha?" Aí ela fala: "Nada." Aí ele vai tomar banho. Vai tomar banho, deita na cama, vai, liga a televisão, bota um filmezinho, e ela está lá na cozinha assim: "Ele também nem liga para mim, não quer nem saber dos meus sofrimentos, ele não sabe o que eu passo durante o dia todo aqui dentro de casa." Porque nada para a mulher... Na verdade, a mulher queria que ele insistisse, entendeu? A mulher é assim, ô mulher, bicho, né? A gente gosta de fazer um dengo, a verdade é essa. Nada, mas você está estranha, a gente quer que ele insista, né? Mas você está estranha, fala aí o que é. Aí a gente vai, fala meia hora. Mais ou menos isso. Queridos, relacionamento com Deus.
a gente sempre acaba voltando para esse tema. Parece assim, poxa, parece que prega-se sempre sobre a mesma coisa, mas é exatamente isso. Estamos aqui nesse mundo, nós somos peregrinos, nós não somos daqui. O nosso Pai vai vir nos buscar e vai nos levar para a nossa casa. Mas enquanto a gente estiver aqui, queridos, no regime do mundo, aonde o mundo jaz no maligno, nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai, nós precisamos manter relacionamento com Ele, nós precisamos, para a gente não estar morto no maligno, junto com o maligno aí no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Está morto. O mundo está morto no maligno. Mas eu não quero estar morta no maligno, no mundo. Eu quero estar viva. Porque o Senhor me chamou para viver uma vida e vida abundante nele. Eu posso até passar por lutas. Todos nós passamos. Acabamos de orar agora por uma irmã que a gente ama que está passando por uma luta. Mas vai passar e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Oh, Deus. Nós não podemos, queridos, se essa igreja que nós acabamos de ler, de Tiatira, tolera Jezabel, mulher que diz que é profetiza, mas, na verdade, ela engana. Ela engana porque eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus. Porque se eu tenho, eu vou olhar e vou discernir. Espera aí, esse negócio está errado. Queridos, nós já tivemos aqui na nossa igreja, uns anos atrás, um casal que estava uns 2 meses frequentando a igreja, só namorando, estava passando por aqui. E nós ficamos com o nosso coração partido, porque esse homem, ele ouviu uma profeta que disse para ele que o casamento, ele era casado, direitinho no cartório, pegou essa menina jovem na igreja, casou com ela. Ela acompanhou ele para a igreja dele, depois ele saiu da igreja, e aí estava vindo para cá, estava começando a frequentar, e chegou aqui, a confusão no casamento era, eles estavam 4 anos casados, ela estava grávida dele, e a confusão era, uma profeta disse para ele que aquele casamento não era de Deus. Espera aí, eles casaram no Senhor, eram casados direitinho, fizeram tudo certinho, ela estava grávida. Essa profeta disse que não era. E sabe o que aconteceu, queridos? Ele não quis ouvir, baseado na palavra, a orientação que foi dada, ele se separou dessa mulher, ele largou essa mulher e foi morar junto com essa profeta. Queridos, eu estou contando um acontecimento que deve ter o quê? Uns 8 anos atrás, aconteceu na nossa igreja. E assim como esse exemplo, nós poderíamos enumerar muitos outros que a gente vê por aí, queridos, em nome de Jesus. Nós não podemos nos permitir ser enganados. Nós precisamos conhecer a palavra. Pastor Ralph muitas vezes falou, o que eu prego aqui, você precisa confrontar com a palavra. Está na palavra? Então, eu vou ouvir. Eu já ouvi pastor Ralph falando isso. Está na palavra? Então, eu vou ouvir. Realmente, o Espírito Santo está usando o meu pastor para falar comigo, está usando o meu irmão, minha irmã para falar comigo, porque está na palavra. Agora, se não está aqui, queridos, se o Espírito Santo não está direcionando, pelo amor de Deus, nós não podemos ser como a igreja de Tiatira, que ouvia Jezabel como profeta. A igreja de Sardes tinha fama de ser uma igreja avivada, mas, na realidade, vivia de programações. Tinha fama de viva, mas, na realidade, estava morta. Vamos pensar um pouquinho? A igreja morta é a igreja que não conhece a palavra de Deus. A igreja morta é a igreja que os irmãos dessa igreja não vivem uma vida de vida com Deus, de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de ouvir a voz de Deus, uma vida de olhar e ver a ação de Deus e sentir o mover de Deus através das situações. Queridos, em nome de Jesus, nós fomos chamados e nós somos uma igreja viva em Cristo Jesus. Espera aí. Vou dar uma oportunidade para vocês. Vou até beber uma água.
logo um banho. Nós somos uma igreja viva. Vamos lá, nós temos estudo da palavra? Nós temos oração de mulheres? Nós temos oração de homens? Nós subimos o monte? Nós fazemos 40 dias de jejum? Queridos, o mundo, as situações, talvez até a comunidade evangélica, a comunidade que eu digo, né, a sociedade evangélica, pode até achar que a gente não é nem conhecido. Mas, preparando essa palavra, Deus me deu um pensamento que eu vou até fazer uma blusa. Vou botar lá esse pensamento que Deus me deu. É melhor ser conhecido nas regiões celestiais do que nas redes sociais. Vou fazer uma blusa, porque é isso que a Igreja Viva acredita. É isso que a Igreja Viva acredita, queridos. É tão maravilhoso quando a gente se reúne, as guerreiras, a gente vai fazer uma visita e a gente ouve, quando a gente bota a mão na cabeça que manifesta um demônio e fala assim, eu não queria que elas viessem aqui. Cara, isso não tem preço. É isso mesmo, viemos. Já houve uma situação, manifestação de um demônio aqui, eu não me lembro em que situação, que o demônio falou assim, eu não me lembro nem quem foi a situação agora, mas alguém chegou para mim e falou assim, está vendo o que está falando? O demônio estava falando assim, fala para ela não vir para cá não, porque com ela eu não quero graça. Eu falei, glória! O diabo me conhece. Estou nem aí, falar que nem o pastor Cláudio Duarte. Dane-se. Queridos, é melhor ser conhecido nas regiões celestiais do que nas redes sociais. Que a comunidade evangélica em Jardim Esperança seja conhecida nas regiões celestiais. Oh, é claro, queridos, a Marcela até divulgou aqui as redes sociais, a gente quer, porque a gente tem fruto, inclusive a Ana, cadê a Ana? Está aí? A Ana é fruto, ela é uma vida que foi ganha pelas redes sociais. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente alcança vidas pelas redes sociais. Eu não estou aqui dizendo que não é nunca mais, não é isso. Mas eu me importo muito mais de ser conhecida nas regiões celestiais do que nas redes sociais. Eu me importo muito mais que o Senhor me conheça como uma filha amada, que está sempre nos seus braços, do que está muito assim visada, né, vista pela sociedade em si. Então, queridos, que nós tomemos a decisão no nosso coração de ter uma vida de relacionamento com Deus, relacionamento íntimo com Deus. Falando ainda sobre a igreja de Sardes, que não está aí, que o Gabriel não vai ver, era um povo alienado, faltava-lhe conhecimento. Igreja que não lê a palavra, igreja que não estuda, igreja que não vai lá para o Google e procura saber. Aqui nas guerreiras, inclusive eu tenho que fazer isso. Nós imprimimos os nomes do nosso presidente, do nosso prefeito e dos vereadores. Quando nós vamos orar aqui, nós oramos nominalmente. O prefeito e os vereadores. Eu quero fazer com o presidente, vice-presidente, com o Senado, nós vamos orar, nome por nome. A nossa luta não é contra eles. A nossa luta são contra demônios, principados e potestades que se levantam muitas vezes. Nós vamos orar e abençoar a vida dos nossos governantes. Vamos levantar a nossa voz e abençoar e declarar Deus agindo como já tem feito, agindo no nosso país, agindo nas regiões do Brasil. Nós vamos declarar isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de começar a pregar, eu ia falar sobre isso. Uma das coisas que a gente ora também, que está lá a foto bem bonitinha, que estão aqui nos fazendo, dando a honra da visita, são os nossos missionários, que hoje moram em Portugal. Natália lá atrás, com o Baby, e o Ralph. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Sejam bem-vindos. Muito bom recebê-los aqui. Igreja que ora, igreja que clama ao Senhor, igreja que é reconhecida nas regiões celestiais, mas que também aprende.
Abre lá no Google, procura saber como que está a região, como que está a sua região, a nossa região, né, Sudeste, como que tá a questão do Estado, como que está agora essa questão da pandemia. Não para a gente ficar falando, não, mas para a gente ter conhecimento. A questão do dinheiro, como que está a inflação, essa questão da gasolina. Enfim, queridos, tantas informações que muitas vezes a gente fica TikTok, Kawaii, não sei nem falar o negócio, acho que é Kawaii, né? TikTok, Kawaii, TikTok, Kawaii. Eu nem tenho esses negócios no meu celular. Nem tenho. Para não cair na tentação de querer ver, de querer rir, de querer achar graça. Nem tenho. Tinha o TikTok, comecei a ver que estava tomando meu tempo, desinstalei. Foi logo no início. Ter no celular coisas que vão te edificar, que vão te fazer crescer, que vão te fazer avançar. Buscar conhecimento do Senhor, amém? Sabe o que significa escuridão? Falta de conhecimento. Escuridão é igualzinho a falta de conhecimento. Nós precisamos. A ausência de conhecimento traz escuridão. A gente não sabe o que falar, como falar. Vamos para a última igreja, penúltima, Filadélfia. Aparentemente tinha pouca força, mas era fiel. Era fraca diante dos olhos humanos, mas forte diante de Deus. É essa igreja que nós queremos ser. A igreja de Filadélfia. Eu quero ler para vocês uma frase que a rainha Elizabeth falou. Sua Majestade, Rainha Elizabeth, falou a seguinte frase: tenho mais medo de um crente de joelho de que todo o exército britânico. Vocês entendem o que significa isso, queridos? Ela tem mais medo de um crente de joelho de que um exército britânico. Ela conhece as histórias bíblicas, com certeza. Queridos, e muitas vezes nós não conseguimos entender a dimensão do que é ser um filho de Deus. Quando a gente fala, papai me conhece, a gente precisa ter revelação do que significa isso. Nosso Pai, o nosso amado, não só o meu Salvador, mas o meu Senhor, Ele me conhece. Quando eu fico quieta, meu marido está falando, eu fico quieta, ele sabe até o que eu estou pensando. Quando algum irmão fala comigo de uma forma grosseira e eu me calo, Deus sabe o que eu estou pensando naquele momento. Quando um carro passa por mim, buzina, me xinga, Deus sabe o que eu estou pensando naquele momento. Deus me conhece. Deus te conhece, o nosso Pai nos conhece. E nós conhecemos o nosso Pai. Porque quando num relacionamento só eu falo, como eu dei o exemplo aqui com a Marcele sabe tudo que eu penso e que eu acho, porque eu estou falando. Mas se eu não escuto a Marcele, se eu não paro para escutar a Marcele, eu vou saber o que ela precisa, o que ela quer, como ela é, as características que ela tem, os sonhos que ela tem. Eu não parei para ouvir. Talvez você nunca teve esse hábito de parar para ouvir Deus. Mas crie esse hábito a partir de hoje. Toda vez que você orar, pare e escute. Queria, mas ele nunca falou comigo. Deus, ele tem as formas dele de falar. Através de pensamentos, através da palavra, através de um louvor, através de uma palavra ministrada, através de uma frase que um irmão manda para você pelo WhatsApp pela manhã. Deus tem formas. Queridos, eu já fui visitada por Deus. Caminhando, um passarinho pousou numa árvore, os galhos balançaram, o passarinho cantou. Eu, caminhando, comecei a chorar.
Deus falou comigo enquanto um passarinho pousava numa árvore. Porque eu me lembrei da palavra de Deus que diz que os animais, eles louvam o Senhor. Toda a criação louva ao Senhor. Naquele momento que a árvore estava balançando, ela estava fazendo o quê? Louvando ao Senhor. Porque ela estava cumprindo com o propósito pelo qual ela foi criada. Quando o passarinho começou a cantar, ele estava louvando ao Senhor. Porque ele foi criado com essa função. O Senhor te formou para quê? Só para vir a esse mundo, casar, ter filhos, fazer uma faculdade, ter um comércio, ter um bem. Para que o Senhor te fez? Não foi só para isso. Você tem um propósito. Deus criou com propósito. Talvez você ainda não saiba, porque você ainda não parou para ouvir. Porque Ele está falando. O que nós acabamos de ler? Todo final de cada igreja, além da gente ter essa frase, conheço as tuas obras. Ele falou nas 7 igrejas. Ele também falava no final, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Igreja, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo a você. Você foi criado com propósito. Qual é o propósito da tua criação? Deus te criou para quê? E, por último, igreja de Laodiceia. Uma igreja que se considerava rica e sem falta de nada, mas aos olhos de Cristo era pobre, cega e nua. Jesus se apresenta como o único que pode promover mudanças. Essa igreja ela era considerada nem fria, nem quente. Jesus falou que ela era morna. Agora, olha aqui para mim. Quando você vai beber uma água, você escolhe a água. Fala aí. Tem uns que gostam de água gelada, né? Fria. Água quente, a gente até usa para botar um chazinho, tomar um chazinho, né? Ou água quente para, de repente, usar para alguma questão de saúde. Agora, alguém aqui bebe água morna? Eu estava vendo uma reportagem, uma médica falando que a água morna ela provoca vômito. Porque a água morna, o organismo... Ela estava explicando, eu não vou saber dar aula de ciência para vocês, não. A água morna, quando entra, passa pelo esôfago e vai para o organismo aqui, que eu não sei falar direito, né, e tal, ela provoca ânsias de vômito. E você quer... E o que Jesus falou? Que Ele quer vomitar. Nem fria e nem quente, ela era morna. Feche os seus olhos nesse momento. O nosso Pai nos conhece. O nosso Pai conhece as nossas obras, conhece o nosso coração. Não temos como esconder nada dele. Como eu falei em Salmo 139, diz isso. Eu quero te fazer algumas perguntas e queria pedir para que você, nesse momento, não conversasse. Não conversa com a pessoa que está do teu lado. Feche os seus olhos um minutinho. São só alguns minutos. Eu queria te pedir para que realmente você fizesse isso. Até você que é nosso convidado, que não tem o hábito de vir aqui na igreja, queria te pedir isso, por favor. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Não pense no fogão, se ficou ligado, no Uber que você tem que pedir daqui a pouco, o que você vai comer à noite. Não pense em nada. Procura não pensar em nada agora. Você tem um Pai. Nosso Pai Celeste. Agora, que tipo de servo você é? Que tipo de filho você é? Que tipo de igreja você é? Enquanto o teclado está sendo tocado, eu queria te pedir, separe esses 2 minutinhos. Não fale nada, não ore, não fala nada com Deus, só escuta.
nesse dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus. Obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Você tem a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolha a vida, querido. Escolha a vida. Escolha a vida para que você tenha os anos prolongados sobre a terra. Escolha a vida para que você, depois que não viver mais nessa vida aqui, você esteja com o Senhor, vivendo uma vida eterna. Escolha a vida. Escolha buscar o Senhor. Escolha viver uma vida de intimidade com Deus. Eu queria chamar aqui na frente você que nessa noite quer se reconciliar com o Senhor. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que quer escolher a vida. Eu quero abrir essa oportunidade para você nesta noite. Toda a igreja está com seus olhos fechados, orando por você. Oh, Jesus. Existe uma vida a ser vivida ao lado de Cristo. Oh, Jesus. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Oh, Jesus. A oportunidade vai ficar aberta até a gente encerrar esse culto. Mas nesse momento, você que é membro dessa igreja e que quer ser reconhecido como aquela igreja de Filadélfia, uma igreja que era fraca diante dos homens, mas era forte diante de Deus. Eu queria te convidar para que você nesse momento se ajoelhasse. Se ajoelhe no seu lugar. Se apresenta diante do Senhor. Ore no seu lugar. Apresenta a sua vida. Apresenta as suas limitações. Oh, Jesus. Apresenta agora. Fala para o Senhor como você é. As limitações que você tem. Por que você não consegue muitas vezes fazer aquilo que você entende que precisa ser feito. Senhor, nós queremos ser como a igreja, Senhor Deus, de Filadélfia, que aparentemente tinha pouca força, Senhor, mas era uma igreja fiel. Oh Deus, ela era fraca diante dos olhos humanos, mas era ela forte diante do Senhor. Oh Deus, uma igreja, Senhor, que é conhecida nas regiões celestiais. Oh, uma igreja viva que ora, que tem os ouvidos atentos à tua voz. Senhor, queremos viver uma vida de relacionamento, de diálogo contigo. Não queremos só falar, mas queremos falar e queremos te ouvir também, ouvir o teu coração. Queremos, ó Deus, ter uma vida de intimidade contigo, Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos tanto, tanto de Ti. Precisamos tanto, tanto de Ti, Espírito Santo.
Precisamos do Senhor, precisamos da tua força. Levanta-nos, ó Deus, nesses dias, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Nesses dias, ó Deus, levanta as nossas vidas nos ministérios da tua igreja. Levanta homens e mulheres que sejam apaixonados por vidas, ó Deus, e que queiram visitar juntamente com a Edna. Homens e mulheres, ó Deus, que tenham misericórdia daqueles que estão, Senhor Deus, afastados, que estão desanimados. Ah, Senhor, capacita as mãos da Edna, Senhor, capacita com graça, com unção, com ousadia. Oramos, ó Deus, para que o Senhor levante nesses dias homens e mulheres, ó Deus, com o coração disponível a trabalhar na obra, Senhor, a trabalhar no ministério de acolhimento. Ah, Senhor, oramos pelo ministério de louvor. Ah, Deus, levanta nesses dias homens e mulheres, ó Deus, com talento, unção e graça, que paguem o preço de viver em santidade, Senhor, e queiram, Senhor, integrar o grupo de ministério de louvor. Oh, Deus, levanta nesses dias homens e mulheres que queiram fazer parte do ministério, Senhor, da igreja de criança. Oh, Deus, fazer parte da consolidação. Ah, Deus, levanta mais mulheres para somar conosco na oração toda terça-feira. Levanta mais homens, ó Deus, para somar com Altamira na oração dos homens. Levanta mais homens e mulheres, ó Deus, dispostos a trabalhar no teu reino, a fazer a tua obra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados. Liberamos uma palavra, Senhor, de vida sobre a tua igreja. Ah, Espírito Santo, nós precisamos tanto de ti. Ah, Senhor, nós não estamos preocupados, ó Deus, com ser conhecidos pelo mundo aí, Senhor. Ó Deus, pelas mídias sociais, não estamos preocupados, ó Deus, com aparência, não. A nossa preocupação é em agradar o teu coração, Senhor. Em ter, Deus, as nossas vidas transformadas de dentro para fora, Senhor. De ver obras eternas, ó Deus, marcando a vida dos nossos irmãos. De ver, Senhor, os nossos irmãos crescendo em vida de intimidade contigo, Senhor. Ah, Deus, na simplicidade o Senhor se move. Na simplicidade o Senhor se move. Jovem, o Senhor te criou para quê? Qual a resposta que você tem para dar nesse momento? Adolescente, o Senhor te criou para quê? Mulher, homem, o Senhor te criou para quê? Qual é o propósito da tua criação? Para que o Senhor te criou? O que o Senhor espera de você? Aí mesmo no seu lugar, se você não sabe qual é o propósito pelo qual o Senhor te criou, coloca a mão na tua cabeça que eu quero orar com você. Se você não sabe, aí mesmo onde você está, eu quero orar por você. Se você ainda não sabe qual é o propósito pelo qual o Senhor te criou, eu quero orar agora pela tua vida. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão com as mãos na cabeça. Revela para eles, ó Pai. Revela para eles o propósito pelo qual eles foram criados. Oh Espírito Santo, fala com eles, ó Deus. Fala com eles, ó Deus. Você que está com a mão na cabeça, fala para o Senhor agora. Fala comigo, Jesus. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero saber para que eu fui criado. Ora, balassuri cantara balaxá. Rabala cantara balassuri andara balaxá balaxá.